Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito de arma que parece ter saído direto de um filme de ficção científica, mas que, na verdade, assombra estrategistas militares há muito, muito tempo: o bombardeio cinético. Para começar, vamos pensar na pergunta que com certeza tirava o sono dos generais durante a Guerra Fria. Seria possível criar uma arma com o poder de destruição de uma bomba nuclear, mas, sabe, sem toda aquela consequência terrível da radiação? Essa busca por um ataque limpo, mas ainda assim super decisivo, foi o que deu início a tudo isso. E a resposta para essa busca foi, então, a teoria do bombardeio cinético. A ideia é quase brutal de tão simples. Em vez de uma explosão química complexa, a gente está falando de usar a energia pura de um objeto caindo do espaço. É a física pura e simples na sua forma mais devastadora. E claro, uma ideia tão dramática assim precisava de um nome à altura, né? Ganhou um apelido que parece saído de um texto antigo, quase mitológico: Varas de Deus. E olha, quando a gente entende como funciona, o nome faz todo sentido. O ponto-chave aqui é abandonar completamente a ideia de explosivos. A destruição não vem de uma reação química, mas da pura energia cinética, a energia do movimento. Imagina só a força de um projétil de metal maciço atingindo o chão a milhares de quilômetros por hora. Não precisa de mais nada. Tá, beleza, mas como é que isso funcionaria na prática? Vamos dar uma olhada na mecânica, na engenharia por trás desse ataque que viria literalmente dos céus. O processo todo seria uma espécie de coreografia muito precisa, em 4 etapas. Primeiro, lá em cima, um satélite identifica o alvo. Depois, ele libera a tal haste de tungstênio, basicamente freando ela para que comece a cair. A haste então mergulha na nossa atmosfera e, por fim, o impacto em velocidade hipersônica, liberando uma energia que é difícil até de imaginar. E é aqui que os números começam a ficar realmente assustadores. Estamos falando de um projétil de tungstênio de mais de 6 metros de comprimento, tipo um poste de metal super denso, viajando a Mach 10. Isso é 10 vezes a velocidade do som. O impacto liberaria a mesma energia de quase 12 toneladas de dinamite. É muita, muita força. Mas, essa ideia de usar a gravidade como arma não é exatamente nova, não. As origens dela vêm de mais de um século de evolução tecnológica e, claro, de muita paranoia militar. Foi o clima da Guerra Fria que realmente criou o terreno perfeito para essas ideias florescerem. Num mundo que vivia à beira do apocalipse, nenhum conceito de arma era considerado extremo demais para ser pensado. E essa linha do tempo mostra bem essa evolução. Começou com coisas simples, como dardos de aço jogados de aviões lá na Primeira Guerra Mundial, passando por protótipos usados na Guerra do Vietnã, até que em 2003 a Força Aérea dos Estados Unidos formalizou tudo isso num relatório oficial. Então, a pergunta que fica é: se a promessa é tão grande, por que a gente ainda não vê essa arma por aí? É aqui que a gente entra na grande batalha entre o potencial incrível da ideia e os problemas que são gigantescos. E esse é o dilema clássico, né? Por um lado, a recompensa é imensa. A capacidade de atingir qualquer alvo no planeta em questão de minutos é o sonho de qualquer estrategista. Mas, por outro lado, os riscos, tanto os técnicos quanto os financeiros, são igualmente colossais. E talvez a maior barreira de todas possa ser resumida em um único número, que é, bem, impressionante: 230 milhões de dólares para colocar uma única haste em órbita. Então, embora essa arma continue sendo uma teoria militar, a ideia em si simplesmente explodiu na imaginação do público e na cultura pop. E como acontece com muitas dessas tecnologias militares super avançadas, o conceito era bom demais, era irresistível demais para os criadores de ficção científica deixarem passar. Essa arma apareceu em tudo que é lugar, desde a destruição de Londres no filme do G.I. Joe, até sistemas de satélite em jogos famosos como Call of Duty e Halo. Ela basicamente se tornou a super-arma definitiva, o ápice do poder na cultura pop. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final: será que o bombardeio cinético vai ficar para sempre só no reino da ficção? Ou será que é só uma questão de tempo até que essas varas de metal realmente comecem a cair dos céus? A linha que separa as duas coisas, às vezes, é muito mais fina do que a gente imagina.